Nós vivenciamos desde o começo do ano, na verdade no final do ano passado, mas do ano litúrgico da igreja, nós vivenciamos até aqui já vários mistérios da nossa fé. Jesus veio ao mundo, nasceu, Jesus pregou, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu, Jesus enviou o Espírito Santo, no ano passado, Pentecostes. Então meio que completou um círculo, uma trajetória, né, de Jesus. E aí a igreja hoje coloca nesse domingo o mistério da Santíssima Trindade. Então nós passamos por vários mistérios da vida de Cristo, e a igreja nos lembra que tudo isso está dentro de um mistério, podemos assim dizer, maior, que engloba tudo, que é o centro da nossa fé. O âmago mesmo da nossa fé está aqui. O mistério de Deus como um trino, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. Por isso é um mistério, porque a nossa mente não tem como entender e compreender isso em plenitude. A gente entende sim, a gente compreende à medida que é possível, um pouco. Uma certa compreensão nós temos. Nós sabemos pela fé que realmente são 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas não são 3 deuses, é um só Deus nessas 3 pessoas. Aí entra o mistério da nossa fé. Esse mistério, ele já era revelado já no Antigo Testamento, mas é claro, não de forma plena ainda. Hoje, na primeira leitura que nós ouvimos, é um livro dos judeus, é o Deuteronômio, do Antigo Testamento. E Moisés, falando em nome de Deus, Moisés faz uma pergunta ao povo. Terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações? É uma pergunta retórica, ou seja, Moisés faz uma pergunta, mas já sabendo a resposta, e nós temos a resposta para ela. Haverá algum povo que tenha sido escolhido por Deus da forma como o povo, aquele povo antigamente foi? E isso agora vale para nós hoje, como nós somos escolhidos por Deus, de uma forma tão maravilhosa, onde Deus se revelou. Não tem outro povo. A revelação de Deus, ela é perfeita. Na verdade, ela foi se aperfeiçoando com o tempo. Os judeus, eles já conheciam Deus como Pai. Eles entenderam isso. Deus é um Pai de Israel. Mas ainda essa visão de Pai deles ainda não estava plena, porque eles se conheciam como o povo escolhido, que Deus é o Pai, mas eles não tinham a compreensão de que Deus Pai, na verdade, tem um filho mesmo, que nós, na verdade, somos filhos por adoção. Quando foi o Dia Nacional da Adoção, falando isso, nós somos os filhos por adoção, mas o Filho mesmo de Deus é Jesus, que a Bíblia fala de Jesus o tempo inteiro, no Antigo Testamento, o tempo inteiro fala de Jesus, só que os judeus não conseguiram compreender isso. Várias passagens bíblicas falam de Jesus. A Bíblia fala do Espírito Santo, o Antigo Testamento fala do Espírito Santo, mas os judeus ainda tinham uma noção do Espírito meio como uma força, uma graça, mas ainda não como uma pessoa. E por que nós sabemos tudo isso? Porque Jesus revelou. Jesus deixou claro: eu vim do Pai, o Pai é Deus, Ele, Jesus, é Deus, eu sou o Filho de Deus, Ele disse, e eu vou enviar para vocês o Espírito, que é Deus. Aí pronto, ficou claro isso para nós. Isso deve nos levar, meus irmãos, a uma reflexão que segue a isso. Ora, se nós somos esse povo que a palavra está dizendo, maravilhado, uma escolha, a palavra, o centro aqui está nisso, né? Deus nos escolheu. Nós não somos melhores do que ninguém, diferenciados de ninguém, mas Deus, Ele escolheu para si um povo. Continua escolhendo, né? Continua derramando suas graças. Aí a reflexão tem que seguir, tá? Se Deus maravilhoso nos escolheu, qual deveria ser a nossa resposta
para isso. Tem que ser muita gratidão da nossa parte, de dizer, nossa, Deus nos escolheu, me escolheu. Então, que grande graça que é isso. Mas nós falhamos muito como povo nessa resposta para Deus. E aí está essa reflexão. Que assim como os judeus também falharam muito de seguirem a vontade de Deus, continua isso acontecendo. E muitos não têm noção da grandiosidade desse chamado, do mistério da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está em nós. E acabam praticamente, às vezes, desprezando esse mistério. Desprezando mesmo os batizados. Estou falando aqui dos batizados. Que é no batismo que esse mistério vem ao nosso coração. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na plenitude. E os batizados acabam desprezando esse mistério. Por que isso? Bom, tem alguns motivos, mas talvez o principal. Existe uma tamanha ignorância da fé entre nós. Uma enorme ignorância da fé entre nós. O povo ainda falta muito para conhecer a fé. E até o básico da fé. Isso pode ser culpa de quem isso? Culpa da igreja. Quando eu digo igreja, eu quero dizer dos pastores, padres e bispos, que nem sempre orientam de forma correta os fiéis. Então tem essa culpa primeira da igreja, de quem deveria, dos pastores, no caso. Mas também culpa do povo, quando deveria buscar conhecer e aprofundar a sua fé e não faz. Então tem culpas aqui de vários lados. Por quê? Porque estou dizendo isso porque grande parte do povo, ou pelo menos uma parte do povo, não tem essa compreensão mais profunda da grandiosidade da fé e do chamado de Deus. Isso se mostra claramente, por exemplo, quando o cristão, o batizado, ele relativiza a sua fé. Como que ele relativiza a sua fé? O católico que diz assim: bom, todas as religiões são iguais, em todo lugar está Deus, então eu posso ao mesmo tempo ser católico, ao mesmo tempo eu posso ser espírita, ou eu posso ir na Umbanda, ou eu posso ir no budismo, ou eu posso ir nisso, naquilo outro, porque afinal de contas Deus está em todo lugar e todas as religiões são iguais. Isso é um erro enorme. Não é verdade isso. Não é verdade. O que a Bíblia nos fala de forma muito clara é: haverá um Deus único como esse, que se revelou a nós, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem. Então, por exemplo, se o católico ele participa, o cristão o batizado, ele participa, por exemplo, de budismo. É só um exemplo. O budismo não acredita em Deus. Deus não existe. Se alguém está surpreso com o que eu estou falando, essa é a doutrina budista. Não existe um Deus pessoa. Não existe. Se o católico participa de alguma outra religião oriental, hinduísta e outra, aí são vários deuses. 4, 5, 6, 8, 10, 20, 30. E por aí vai. Então, pela falta de conhecimento da sua fé, o católico relativiza muitas vezes a sua fé e diz: está tudo igual. O importante é você ir em algum lugar, porque lá está Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós somos um povo escolhido, e como povo escolhido nós temos que prestar um culto a esse Deus que nos escolheu, como Ele colocou para nós esse culto. Dessa forma que nós damos a resposta a Deus como povo escolhido. Daí a importância, meus irmãos, de nós tomarmos essa consciência, porque agora eu vou para o Evangelho. Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, é o final do Evangelho de Mateus. Jesus reuniu os discípulos e disse para eles: é o final, está acabando a missão de Jesus enquanto ainda estava nesse mundo. Portanto, ide
fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Olha a missão que Jesus deixou para nós. Claro que essa missão, de novo, primeiramente, Jesus a deixou para os pastores. Os primeiros que têm a missão de fazer isso que Jesus está dizendo, ir de anunciar o Evangelho, pregar e batizar e tal, são os pastores, padres e bispos. Também os religiosos são os primeiros. Mas também compete a cada batizado. Claro que aí na devida possibilidade de cada um, segundo o estado de vida de cada um, é claro, mas cabe a cada um. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu vim trazer para vocês um mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora vocês vão e levem isso pelo mundo. É central esse mistério da nossa fé, e Jesus quer que ele seja levado pelo mundo. E nós temos essa missão de levar o mistério da fé pelo mundo. Como nós vamos fazer isso? Aí, como eu disse, à medida das condições, possibilidades de cada um. Mas veja, a melhor forma de fazer isso, na verdade, é: primeiro, eu preciso conhecer a minha fé. Olha o que eu falava da grande ignorância que nós ainda temos da fé. Mas é uma ignorância, de certo modo, culpável, porque nós temos várias possibilidades de conhecer a nossa fé. Hoje em dia, então, muitas possibilidades de conhecer a fé. Muitas mesmo. Seja na pregação, seja os meios de comunicação hoje, tem muita coisa boa. Se a gente souber separar o joio do trigo, tem muita coisa boa. Tem muitas formas. O catecismo da igreja, a palavra de Deus, que deve estar ali no centro da nossa vida. Enfim, nós temos várias condições de conhecer a nossa fé. Ah, mas tem coisa que eu não entendo. Tira a dúvida, pergunta. Vai até um amigo, uma amiga que você sabe que tem um conhecimento de caminhada, tira a tua dúvida. Olha, eu estou com dúvida nisso aqui e tal. Se a pessoa não conseguiu tirar a tua dúvida, vai até um padre. Ter dúvida não é feio, vergonhoso. A gente tem, mas a gente tem que buscar conhecer a nossa fé. Conhecendo a fé, aí nós podemos também ajudar outros. Às vezes lá no teu trabalho, ou lá na tua família, ou seja, um outro ambiente, uma pessoa que não conhece a fé dela, um outro batizado, talvez ele chegue para você e fale para você: olha, tem um lugar assim, você não gostaria de ir comigo lá? Eu fui uma vez, é tão bom. Vamos lá receber um passe, isso, aquilo, tudo mais. Eu não estou dizendo que a pessoa está fazendo isso por maldade. Não estou dizendo que ela... Não, muitas vezes a intenção é muito boa. Mas se você conhece a sua fé, aí você vai dizer para essa pessoa: olha, muito obrigado, mas a minha fé católica que eu pratico, ela me fala de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ela me traz assim uma profundidade muito grande. Eu tenho esse conhecimento. Olha, não precisa. Eu não preciso. Mas muitas vezes o que acontece? O batizado, por não conhecer a sua fé, e por ter, muitas vezes nós temos muito isso também, eu não quero me dispor, eu não quero tal. Às vezes a pessoa fala: então eu vou, ou eu fico assim, e vou participar disso, daquilo, de uma coisa ou outra, e não estou evangelizando. Volto nas palavras de Jesus: anunciem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, anunciem a verdade, falem da verdade. Meus irmãos, Santíssima Trindade é um grande mistério de Deus, e ela está aí, no coração de cada um de nós. Volto na pergunta retórica de Moisés: haverá um povo a quem Deus se revelou de forma tão maravilhosa? Não, não tem mesmo. Nós somos muito agraciados. Porque nós somos melhores do que os outros? De jeito nenhum. Somos pobres pecadores. Mas a escolha de Deus de se revelar para nós e dizer: eu sou o seu Deus,
Isso é uma grande graça, uma enorme graça. Procuremos cada vez mais conhecer a nossa fé. Como eu disse, você tem uma dúvida, puxa, mas eu não entendo isso daqui, ou como é que é isso? Não. Vá atrás, procure tirar a sua dúvida, sanar a sua dúvida. Não é vergonha nenhuma termos dúvidas, mas temos que buscar saná-las e dar o testemunho da nossa fé. Eu creio nisso, é nisso que eu creio, isso faz parte da minha caminhada de fé. Isso é uma bênção, a gente conhecer e dar o testemunho da nossa fé, é a vontade do Senhor para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.